tá na cara que você procura uma Magnus Opus e que você quer um reconhecimento enquanto escritor. Isso para mim é evidente diante do que você está fazendo e eu acho que é louvável que as pessoas se dediquem a esse nível de excelência. E a minha pergunta que eu ia fazer naquela hora era a respeito do nível de atuação do personagem, então da construção do personagem. Então, quando você vai construir um personagem por uma Magnus Opus, então uma das críticas da literatura brasileira é que os personagens, eles são os coitados. Ou eles são oportunistas, ou eles se aproveitam das coisas para tomar vantagem, o bom ladrão, o malandro e tudo mais. Essa é a grande, talvez, literatura, e talvez Machado de Assis faça crítica a essa sociedade de costumes. A gente tem uma tradição literária, e quem sou eu para dizer a respeito disso? Existe aquele personagem que é o cara que resiste às intempéries do dia a dia, é um grau maior de moralidade. Esse cara, ele é diferente. Existe o cara que é o herói e que tem todas as personalidades do herói. Ele não só resiste, como ele vai contra, né, a realidade dos fatos. E existe aquele cara, e aí ele muitas vezes conta com fadas madrinhas, ele conta com presentes inauditos, ele conta com coisas e ele só está contando a história. E tem o cara que é o mago, que está acima da porra toda, o profeta. Então, em termos de construção de personagem, existe também uma gradação. Né? E quando você olha os prêmios Nobel de literatura, e pelo menos os mais famosos, são todos personagens muito complexos e a gente tem um grande mestre, o maior deles, que se resumiu a personagens de dia a dia, de traduzir o brasileiro como nessa condição. Você acha que existe um espaço para uma Magnus Opus com um personagem mais complexo, que tenha venda literária suficiente a ponto de você ser laureado por essa obra? Venda suficiente para quê? Para você ter essa obra ser conhecida o suficiente para você ter uma pra você largar um Instagram. Para sua obra se tornar um clássico. Não. Você entrar na Academia Brasileira de Letras. Assim, aí não precisa disso. Do lado do Chico Buarque. Não quero mal dele. Eu quero só o reconhecimento da qual a estratégia para que a sua obra vire um clássico, né? Acho que é um pouco disso. Entendi. A obra virar um clássico é uma coisa totalmente incontrolável. A obra virar um clássico não é uma coisa que não depende apenas da qualidade intrínseca do livro, tem um monte de coisa no meio, né? Inclusive, às vezes, o marketing, o escritor era bom o escritor às vezes era muito bom em marketing de si mesmo. E esse marketing de si mesmo se transborda pro livro, o livro vira um clássico, entendeu? Nem sempre a qualidade do livro é o único fator ou mais importante para algo virar... Ou então ser abraçado politicamente. Pode ser isso também. Também tem isso. Sim. Verdade. Vi de Paulo Freire. Torto Arado, que é um livro extremamente, assim... é verdade. Se fosse um novo clássico brasileiro aparentemente... Um panfleto de natureza política, partidária em alguns casos. Eu não tenho intenção de escrever um livro de alta cultura, você entende? Entendi. Eu não tenho... Eu sei que... Eu gosto muito do Dostoiévski. E Dostoiévski já era um autor popular na época, né? Ele não era um autor, tipo assim... Ele não era um autor hermético como um Thomas Mann, como ele é um autor popular na época. Ele era lido pela galera mais... Não um escritor para escritores. Isso. O Érico Veríssimo dizia isso, né? Ele não queria ser um writer's writer, ele queria ser um escritor pro povão. O Mark Twain também dizia isso, né? Ele dizia que os melhores livros são como vinho. Só que ele queria ser água. Todo mundo bebe água. Ele queria que todo mundo conhecesse ele, né? Bom. E Mark Twain, por exemplo, Mark Twain é um dos meus modelos. Ele é um autor que escreveu um livro popular, ou seja, as pessoas conseguem ler, mas tem qualidade. Dickens é meu modelo máximo, entendeu? Todo mundo ama Dickens. Você leu Dickens já? Uhum. É impossível. É muito difícil você ler Dickens e falar, não gostei desse cara, entendeu? E tem um grau de complexidade ali. Exatamente. Tem uma linguagem muito Não elevada. é banal, não é banal. Os personagens são complexos, não é banal. Mas é um livro popular, entendeu? No sentido assim, é um livro gostoso de ler, fluido de ler. Pessoas vão querer ler o livro, mesmo que elas não sejam highbrow, tá? Uhum. Swift também é assim, entendeu? Gulliver também é assim. Robert Louis Stevenson é assim. Victor Hugo, de certa forma, é assim. Então, esses são os meus, assim, cara, eu gostaria de fazer isso aqui, assim, eu gostaria de escrever um livro que fosse popular, que todo mundo gostasse de ler, mas que ainda fosse bom, entendeu?
Ponto. Não é, eu não tenho... Se perguntar, cara, tem mercado pra você viver disso? Não. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu não viveria disso, entendeu? Por isso que eu tenho outras coisas que me sustentam, para que eu possa tentar criar uma obra literária que não dependa disso. Uhum. Até para que eu tenha também liberdade, entendeu? Se eu fosse assim, cara, eu vou apostar todas as minhas fichas em viver de vender livro, cara, no Brasil, puta merda. Complica. Mas para desenvolver um personagem assim, você Técnica tem literária, você tá falando. técnica literária, exato. Na construção desse personagem, isso te atrai? É uma coisa que, tipo, você tenta aperfeiçoar? Como é que... Eu gostaria de criar personagens que não fossem bidimensionais, né? Que fossem personagens mais complexos Você já mesmo. começou a mexer com isso? Quase nada. É mesmo? Quase nada. Eu testei um conto lá, deu certo o conto, mas eu preciso testar mais, Você tem crise de criatividade, assim? Quando o negócio simplesmente não sai? Ou você já chegou àquele ponto que senta na frente do computador e escreve? Crise de criatividade? Isso é dos tempos modernos. Pra quem trabalha com a mente... Desculpa. Para os poetas, fala. Fecha a janela dos não poetas. Olha aqui. É porque médico, eles ficam atrás de tumor, entendeu? Tumor. É guideline. Aí, os caras gostam de guideline. Aí o outro tá ali, ó, dá uma anestesia. Aí o cara começou a acordar. Vai, aperta a mão. É isso. Uma epifania. Crise de... É porque eles não se dão o direito de ter esse tipo de crise. Né? não pode ter uma crise, né? Eu vou ter uma crise convulsiva aqui. Vou ter uma crise convulsiva no rolê, meu velho. Não, sim, de vez em quando bate, sim. Dá aquela travada. Dá uma travada. Hoje foi um parto pra escrever o e-mail da Ana Karenina, não sabia por onde começar, era muita coisa pra falar. Falei, puta merda, cara. Comecei a escrever de manhã e eu procrastino, né? Aí. Você deixa pra última hora, né? Puta, direto, cara. Aí eu levantei, fui tomar água, fui pra academia, voltei, falei, agora vai. Eu vou. Puta, demora. Vai dar certo. Às vezes demora sim. Cara, você vai escrever uma coisa mais complicadinha, demora, né? E assim, existem escritores e escritores, né? Existem escritores que escreviam com muita regularidade. Stephen King é o exemplo mais, né? O cara, acho que ele se coloca 2.000 palavras por dia. Caralho! Pra escrever. Alguns colocam 1.000, outros colocam 500, outros colocam 800. Não O Stephen consigo King escrever coloca assim. 2.000 por dia. Ainda fazendo análise técnica daquilo. Isso. Só que assim, por exemplo, o Stephen King... E às vezes você vai jogar fora tudo que você escreveu. Uma boa parte do que você escreveu, né? Revisar e tal. Mas, por exemplo, o Stephen King não é um autor que escreva livro muito complexo, entendeu? Não dá pra você pegar um novelão, né? um personagem... Novelão. personagem de Stephen King e analisá-lo como você analisa o personagem de Ana Karenina. É verdade. Tolstói ficou muitos anos, acho que quase uma década por escrever Ana Karenina, entendeu? Então assim, e você vê o processo criativo dele e voltava e tal, e é um parto sofrido. muito sofrido, entendeu? Então assim, essa diferença entre um autor, por exemplo, de alta literatura e um autor de ficção de gênero. Literatura de gênero, como é a do caso do Stephen King, que é terror, eles produzem mais rápido. É algo mais mecânico, entendeu? Porque é algo mais formulaico. Existem meio que fórmulas que você vai seguindo. Não estou dizendo que eles são ruins. Não, tá? uma técnica diferente. Isso. É a técnica da redação de novela lá. Quantos capítulos por dia e tal. Um opera a barriga aberta, outro faz por vídeo. Não, cara, e assim, outro dia eu vi um vídeo de um cara falando desse tipo de natureza de escritor. Bem até aqui, né? Ele falava que tinha duas naturezas de escritores. Era um professor, sei lá, de uma grande universidade dessas da Ivy League de literatura e tal. Não lembro exatamente. Deve ser, mas ele falava o seguinte, na situação atual, que tem dois escritores. Tem o cara que é mais como se fosse uma poesia, que é o cara repentista. Então tem muito mais a ver com a inspiração. Assim, duas categorias. Ele fez uma palestra falando disso. Então o cara senta e escreve tudo que é meio que a forma quase que pronta, você meio que dita. Então são os escritores que quando tem sempre um assessor que ele grava, vai falando e depois o assessor vai só fazendo pequenos ajustes. A musa canta e ele vai dando a letra. E tem a outra natureza de escritor, que é o cara que ele é o arquiteto. Então ele vai construindo os capítulos, as tramas e tal, de forma que ele vai acumulando material e que depois, numa sentada, ele só conecta as coisas. Um é meio estratégico, outro é mais tático. E ele fala que essas são as duas, se você pudesse matizar, né, a
arte da escrita, essa é a opinião desse cara, eu posso até depois ver, aí a produção pode ver para nós, mas ele fala que tem essas duas naturezas. Faz sentido isso? Assim, No geral, na verdade, o que eles dizem é que existe um escritor que ele não sabe muito bem para onde o texto vai levar, ou seja, ele começa o texto, não sei se você é assim, ou se eu sou assim, vem uma frase na minha cabeça, eu não tenho a mínima ideia Pra onde o ele vai levar. Eu escrevo a frase Pode e vou crer. escrevendo. isso aí. Aí chega uma hora que eu falo, porra, eu não sei pra onde isso aqui vai. Não foi pra lugar nenhum isso aqui. Aí eu larguei, entendeu? E existe um escritor que vai escrever um livro, por exemplo, e é o tal do arquiteto, entendeu? É o cara que. O Stephen King é arquiteto. Isso. Ele imagina a trama na cabeça dele, ele imagina o personagem, ele pensa na estrutura do livro inteiro, depois ele vai só preenchendo, entendeu? Como se fosse um engenheiro, como se fosse Sim. entendeu? Sim. Mas acho que o Stephen King, na verdade, é o inverso. Eu confundi, agora enfim. E tem um escritor que, cara, ele não sabe muito bem para onde aquilo vai. Ele cria um personagem, vem um nome na cabeça dele. A inspiração é que vai Isso, construindo e ele vai, enquanto ele escreve, ele vai descobrindo a obra junto com ele mesmo. Que ele não entendeu? controla. Como que vocês se caracterizam nessa dualidade aí? Isso. Eu sou do primeiro tipo que não sabe para onde vai, entendeu? Vai lá e vai fazendo e toca pau, Assim, vai na aparecendo. vida, em todo lugar. Só vou fazendo. Você vai... Exatamente. Segue o barco. Deixa pra última hora, né? Na vida é muito Baixa a cabeça e nada. Minha esposa adora Na isso. vida eu sou assim também, cara. Mas pra escrever eu não consigo ser assim. Você é ser organizadinho. Eu preciso de sumário. Eu faço o esqueleto total. Então, aí, tá vendo? Eu vou começar por aqui, vou passar por aqui. Isso aqui tem que estar no meio. Esse meio se subdivide não sei o quê. E o final vai mais ou menos pra esse rumo aqui. Não sou assim de Você vai Não. criando as caixinhas e vai subdividindo elas. Exatamente. Isso. Você pode ver que os meus livros são todos subdivididos. 1.1, 1.2, ponto B, ponto A, ponto C. Mas eu diria que isso chamaria de trauma. Mas isso é um trauma da experiência universitária, cara. Porque Com certeza, velho. eu penso, Com certeza. apesar de apreciar muito mais a narrativa, quando eu tenho que escrever alguma coisa, eu penso por tópicos.